Ontem estudamos sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum, irmãos, apresentava uma doença visível, uma doença evidente. Ele jazia num leito, num catre, não podia andar. Muitas doenças, irmãos, são visíveis, a maioria das doenças são visíveis. Quando alguém está com a gripe, a gente percebe. Quando alguém tem sarampo, aparece na pele as marcas do sarampo. Quando alguém tem Covid, nós vemos os efeitos, vemos os sintomas e sabemos que a pessoa tem Covid. Quando alguém tem câncer, especialmente depois que o câncer já avançou, não nas suas primeiras fases, mas quando vemos o câncer avançado, a gente vê, a gente percebe, sabe que a pessoa está doente. Assim como as pessoas obesas, quando alguém tem uma obesidade mórbida, uma obesidade doentia, a gente percebe, a gente vê. Mas há uma doença, irmãos, uma doença que acomete milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas ao ano, que é pouco visível, que é escondida. Certamente nós conhecemos uma ou mais pessoas que sofrem desta doença. Pode ser até, irmãos, que um de nós, sofre dessa doença ou já sofreu dessa doença em alguma fase da vida. Ela não se apresenta de forma visível. As outras pessoas não percebem. Ela é sorrateira. Essa doença, irmãos, é a depressão. A depressão é, quem sabe, a doença do século. Aquela que mais aflige as pessoas. Os estados depressivos, estado de humor depressivo. No passado, irmãos, quando as pessoas ficavam doentes, os outros atribuíam aquela doença ao pecado. Fulano pecou, por isso que ele está doente. E hoje nós achamos tão estranho essa maneira de colocar. Sabemos que as doenças não são fruto do pecado pessoal de alguém. Elas são frutos do pecado cósmico, do pecado geral. Mas elas não podem ser atribuídas a alguém por causa do pecado. Ainda que algumas doenças sejam reflexos, sejam efeitos de vidas desregradas, pecaminosas. Mas hoje, irmãos, com relação à depressão, que é uma doença que graça nesse mundo, é uma doença que aflige milhares, milhões de pessoas, nós muitas vezes, especialmente nós os crentes, irmãos, e quem sabe só nós os crentes, dizemos assim: ele está depressivo? Não, isso é falta de fé. Isso é falta de confiança em Deus. É falta de um relacionamento com Deus. Outro erro, irmãos, outro erro igualzinho ao que os crentes do passado falavam, atribuindo doenças a pecados pessoais. Crentes também lutam com depressão, irmãos. Crentes não estão isentos, imunes à depressão. Essa depressão pode ser por causas físicas, químicas, falta de elementos químicos no corpo e que podem ser resolvidos com remédios. Ou elas podem ser também devidas a causas emocionais, traumas, luto, desemprego, estresse do trabalho. E esses eventos na vida podem levar a um quadro depressivo. E muitas vezes, irmãos, nós falamos para as pessoas: não, você precisa se animar, as pessoas que estão depressivas, não, você precisa se animar. Vamos lá, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos à igreja. Você precisa se animar. É como se falássemos para alguém que quebrou a perna, está com a perna quebrada, falar assim: corre um pouquinho que passa. Veja, irmãos, nós não falamos isso com alguém que tem uma fratura. A gente respeita, mas muitas vezes não respeitamos as pessoas que estão depressivas, porque não entendemos o quadro depressivo. Especialmente nós cristãos. Mas isso não pode acontecer. O cristão tem que estar sempre alegre,
em tudo dai graças. Só que não é bem assim, irmãos. E a experiência de Elias mostra bem isso. Quem era Elias, irmãos? Elias era um profeta de Deus. Um profeta de Deus que propôs um desafio aos profetas de Baal, na época do rei Acabe e da rainha Jezabel. Só que não era uma coisa simples, irmãos. Era Elias sozinho contra 850 profetas de Baal. E se você olhar lá, leia lá depois, 1 Reis capítulo 18, ele desafiou os profetas a fazer um sacrifício e ver que Deus é que aceitaria e queimaria o sacrifício. Aquilo durou o dia inteiro. Ainda no meio do dia, depois dos profetas de Baal terem invocado seus deuses e nada conseguirem, Elias ainda os desafiou, falando assim, olha, o Deus de vocês, acho que está dormindo, ou quem sabe ele foi viajar, por isso que ele não está aceitando o sacrifício. E veja só, irmãos, o que aconteceu. Elias teve uma vitória retumbante sobre os profetas de Baal. O sacrifício de Elias foi aceito por Deus. Veja, era um sacrifício e estava já imerso em água, com um rego de água em volta do altar. E o Senhor Deus queimou o sacrifício oferecido por Elias, demonstrando que o Deus de Elias, o Senhor Criador do céu e da terra, era o Senhor, o único Deus. Sucesso absoluto. Elias era o cara, irmãos, Elias era o homem. Grande vitória. Grande vitória. No primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 46, Elias tem um diálogo com Acabe. E lá então, irmãos, no verso 46 diz assim, o poder do Senhor veio sobre Elias. Imbatível, irmãos, Elias era imbatível. Elias era um super profeta. Entretanto, irmãos, se você olhar no capítulo 19, a rainha Jezabel disse que ia matar Elias. Falou assim, eu vou matar Elias ainda neste dia. E o que aconteceu com Elias, irmão, o super profeta? 1 Reis 19, 3 e 1 Reis 19, 4. Elias teve medo. Pediu para si a morte. Já basta o Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O que estava acontecendo com Elias, irmãos, o super profeta? Por que ele estava com medo? Elias estava depressivo, irmãos. Elias estava tendo um trauma pós-traumático, um estresse pós-traumático. Imaginem o que foi, irmãos, a luta de Elias, a luta física de Elias, espiritual de Elias, contra aqueles profetas, aqueles 850 profetas. E Elias então quis fugir. Elias estava depressivo. A Bíblia diz, nós vamos ainda estudar, mas ele se sentou embaixo de uma árvore e pediu a Deus para morrer. Muitas pessoas, irmãos, no quadro depressivo pedem a morte. Algumas no quadro depressivo se suicidam, irmãos, porque não aguentam o estresse, não aguentam a depressão. Muitas outras pessoas fogem. E fogem como? Fogem na comida, comendo em demasia. Fogem dormindo em demasia. Fogem buscando novos relacionamentos. Fogem buscando nova religião, achando que uma nova religião vai resolver o problema depressivo. Fogem se mergulhando no trabalho, trabalhando feito louco. Fogem nos exercícios físicos, na malhação. Fogem nas drogas, no jogo, na bebida. Sabe, irmãos, quando estamos depressivos ou quando entendemos que alguém está depressivo, nós devemos oferecer ajuda. Essa ajuda, irmãos, pode ser a fé. É claro que pode ser a fé. A oração sempre nos ajuda. Mas tem coisas, irmãos, que o Senhor Deus deu aos homens sabedoria para cuidar.
O Senhor Deus deu a médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, entendimento para cuidar de estados depressivos. O Senhor Deus deu a farmacêuticos a capacidade de desenvolver remédios para suprir necessidades químicas do cérebro para nos livrar da depressão. Quero ler um texto para vocês do livro Esgotados. Esse livro, irmãos, é o livro do pastor que elaborou, ele e sua esposa elaboraram a lição da escola sabatina. Veja lá esse texto na página 73. Visto que Deus é o autor da verdadeira ciência e ele mesmo estabeleceu as incríveis leis naturais que governam o universo, as pesquisas de alta qualidade baseadas em evidências fazem parte do plano de Deus de trazer cura a um mundo enfermo. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia administra uma grande rede de hospitais e clínicas em todo o mundo, frequentemente associada a centros de pesquisa e escolas de medicina. Deus deseja que sejamos suas mãos curadoras por meio da prevenção e de serviços de saúde de qualidade. Serviços de saúde de qualidade, irmãos. Você deve buscar serviços de saúde de qualidade. Se você está num quadro depressivo, vá procurar um psicólogo, vá procurar um psiquiatra, tome a medicação. Não tome posições carismáticas, daquelas que diz assim, não, o Senhor vai me curar. E não toma nenhuma atitude no sentido de buscar ajuda científica. É claro que o Senhor pode nos curar, irmãos. O Senhor vai nos curar. Mas o Senhor vai nos curar quando nós também fizermos a nossa parte. Fazer a nossa parte, irmãos, quer dizer buscar no lugar certo, auxílio certo, conforme o plano de Deus. Deus abençoe cada um de nós. Se você tem um quadro depressivo, saiba que isso não é falta de fé. Não se culpe por isso. Mas vá procurar medicação, vá procurar ajuda especializada. Vá procurar ajuda de quem pode realmente entender o teu quadro depressivo e cuidar dele. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse sentido. Amanhã vamos continuar com a experiência de Elias. Vamos ver o que o Senhor teve para Elias.